O TV Elas por Elas Formação coloca em pauta os desafios enfrentados pelo gênero feminino no mundo contemporâneo, com foco na preparação e formação das mulheres para a disputa política. A cada semana, um tema diferente será trabalhado em aulas preparadas por especialistas e mulheres de notório saber. Às sextas-feiras, elas se reúnem em uma roda de conversa para trocar experiências e visões sobre o assunto. E para mostrar que o engajamento político começa muito antes de se pensar em uma candidatura, convidamos companheiras de todos os cantos do país para compartilhar suas histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das 4 da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. Lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O tema desta semana é trabalho doméstico e a última aula deste bloco é sobre a luta das mulheres trabalhadoras domésticas por direitos e será ministrada pela Defensora Pública do Estado de São Paulo, Isadora Brandão. Bom, olá a todas, todos e todes. Meu nome é Isadora Brandão, eu sou defensora pública do Estado de São Paulo, coordenadora em exercício do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial. Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre a luta das trabalhadoras domésticas por direitos. Eu quero falar para vocês, nesse início, sobre o pioneirismo de Dona Laudelina de Campos Melo. A Dona Laudelina de Campos Melo é uma das grandes lutadoras do povo brasileiro. Ela fundou a primeira associação de trabalhadoras domésticas do Brasil, que foi a Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santos, fundada em 1936. A Dona Laudelina, ela viveu entre 1904 e 1991, né? E começou a trabalhar como empregada doméstica aos 7 anos de idade. Nascida na cidade de Poços de Caldas, ela desempenhou uma militância de abrangência nacional em torno do reconhecimento de direitos às trabalhadoras domésticas. Ela se manifesta em muitas das suas falas, em muitas das suas contribuições, apontando como o trabalho doméstico em nosso país, no pós-abolição, ele continua sendo desempenhado praticamente sobre as mesmas condições em que esse trabalho era desempenhado no antigo regime escravista. Dona Laudelina vai dizer que quando ela nasceu, embora não existisse mais escravidão em 1904, ainda assim ela via muita mulher trabalhando em casa, né, nas casas de família, em troca de teto, de comida, e foi contra isso que ela denominou de servidão disfarçada que ela dedicou a sua vida inteira, né? Foi contra essa forma de servidão disfarçada que Dona Laudelina lutou toda a sua vida.
O principal objetivo da Associação Profissional dos Empregados Domésticos de Santos era alcançar o direito à sindicalização, porque a partir daí se compreendia que as trabalhadoras domésticas teriam as condições materiais e políticas para a luta em torno da regulamentação da sua profissão e da equiparação de direitos em relação às demais categorias de trabalhadores e trabalhadoras. Dona Laudelina, ela percebeu desde cedo a necessidade de articular a luta das trabalhadoras domésticas, as lutas sindicais, as lutas antirracistas, de modo que ela foi filiada ao Partido Comunista, também foi filiada à Frente Negra Brasileira e evidenciou, portanto, a partir da sua trajetória, uma percepção acerca dessa relação íntima entre a luta pela valorização do trabalho doméstico, a luta antirracista e a luta contra o modelo de exploração capitalista. Falando um pouco sobre como se deu o processo histórico de regulação jurídica do trabalho doméstico, eu quero destacar aqui alguns momentos importantes, sem pretensão de tratar de todos os pontos e de esgotar o assunto, tá? Os primeiros instrumentos normativos voltados à regulação do trabalho doméstico foram as posturas municipais. Elas foram adotadas no período pós-abolição, portanto, na virada do século XIX para o século XX, e não tinham por objetivo garantir direitos às empregadas domésticas, mas tinham por finalidade assegurar o controle policial e o controle sanitário sobre as mulheres negras que desempenhavam esse trabalho. De fato, o controle dessa mão de obra, que agora era uma mão de obra livre, né, era a demanda principal da classe senhorial quando edita as posturas municipais. A grande preocupação da classe senhorial era garantir uma continuidade do regime de servidão, pois a massa das trabalhadoras libertas, na visão dessas elites, possuía maus hábitos, como a mobilidade, como o ócio, como o roubo. Então, as posturas municipais, muitas delas previam o registro da data de início dos serviços prestados e também o registro de dados pessoais das trabalhadoras domésticas no livro de polícia. E muitas também exigiam a realização de matrículas pelas trabalhadoras perante as prefeituras como forma de disciplinamento dessa mão de obra. Além disso, havia um outro objetivo importante na regulação do trabalho doméstico por meio das posturas municipais, que seria o de proteger a classe senhorial do suposto risco moral, sanitário, que, na visão dessas elites, as trabalhadoras domésticas representavam. Isso está muito ligado às imagens de controle sobre as mulheres negras, às representações hegemônicas sobre as mulheres negras, que são rotuladas como sexualmente promíscuas e que, por este motivo, representariam uma ameaça sanitária em razão do risco de disseminação de doenças venéreas e também uma ameaça moral para as famílias dessa elite urbana, que exigia, inclusive, a apresentação por essas trabalhadoras de atestados de vacina e de saúde. Então, o que a gente observa é que os primeiros instrumentos normativos dedicados à regulação do trabalho doméstico estavam desprovidos completamente de qualquer preocupação estatal real com a garantia de direitos a essas trabalhadoras. Elas tinham, de fato, como principal objetivo o disciplinamento dessa mão de obra, a continuidade do regime de servidão instaurado no período escravocrata,
e o controle sanitário dessa mão de obra. É importante destacar, inclusive, né, que a postura municipal de São Paulo estabelecia que empregados, trabalhadoras, né, que se empregassem sem registro prévio, elas tinham, seria aplicadas a elas uma penalidade de 8 dias de prisão. Porém, se os patrões que tomassem os serviços dos trabalhadores não fizessem o registro em carteira, em caderneta, eles eram punidos como um mero pagamento de multa. Então, a gente já vê aqui uma posição, uma postura estatal, né, que penaliza gravemente, inclusive com privação de liberdade, as trabalhadoras domésticas que se empregam sem registro em carteira, mas que prevê uma penalidade branda de mero pagamento de multa aos patrões que deliberadamente descumprissem o dever de registro dessas trabalhadoras em caderneta. Um outro marco importante na discussão sobre direitos trabalhistas foi a consolidação da legislação do trabalho, a CLT, né? A partir da CLT, vários contratos de trabalho deixam de ser regidos pela legislação civil e passam a ser objeto de regulamentação pelo direito do trabalho. Porém, as trabalhadoras domésticas, juntamente com os trabalhadores rurais, é importante destacar, foram excetuadas, né, foram excluídas desse âmbito de proteção da CLT. Isso significa dizer que o Estado brasileiro, quando da edição da CLT, em 1943, ele opta por manter a relação de emprego doméstico regida pela legislação civil, ou seja, pelo direito privado. Ocorre que as relações de direito privado pressupõem a igualdade e a liberdade das partes contratantes, de modo que a submissão da relação de emprego doméstico a essa legislação civil, na prática, acabou contribuindo para camuflar a relação de subordinação existente entre empregador e trabalhadora doméstica. E, portanto, ao excetuar o trabalho doméstico da proteção do direito do trabalho, o Estado brasileiro anuiu com a realização de ajustes abusivos, né, anuiu com a desproteção das trabalhadoras domésticas no âmbito dessas relações de trabalho. Um fator interessante para a gente observar como as dinâmicas de gênero impactam nos processos de reconhecimento de direitos é pensar que a Lei 2.757 de 1956, ela excluiu da categoria de empregados domésticos porteiros, zeladores, faxineiros e serventes de prédios de apartamentos residenciais a serviço da administração do condomínio. Então, a partir de 56, todas essas classes de trabalhadores domésticos passaram a gozar da proteção trabalhista. O interessante é observar que, em geral, qual é o sexo dos trabalhadores domésticos que ocupam essas funções? De porteiros, zeladores, faxineiros, serventes em prédios a serviço, portanto, de administrações condominiais. São pessoas do sexo masculino. Então, é interessante a gente ver que, mesmo dentro do grupo dos empregados domésticos, aqueles, né, os homens, digamos assim, né, acabaram sendo contemplados com a proteção trabalhista primeiramente, né? A regulamentação do trabalho doméstico, ela acontece, de fato, de maneira significativa a partir de 1972, com a edição da Lei Especial do Trabalho Doméstico, que foi depois regulamentada pelo Decreto 71.885 de 1973. Este decreto, enfim, reconheceu às trabalhadoras domésticas uma mínima cidadania. Então, ele reconheceu férias de 20 dias,
e também a sua qualidade de seguradas obrigatórias da Previdência Social. Além disso, essa legislação também impôs a apresentação de carteira de trabalho e previdência social para fins de contratação. No entanto, observem, a carteira de trabalho continuava sendo retirada na Delegacia de Roubos e Furtos, né? Então, Lenira Carvalho, uma das mais importantes ativistas do movimento de trabalhadoras domésticas em nosso país, ela vai apresentar uma crítica contundente a isso, dizendo, né, que as trabalhadoras domésticas, para retirarem a carteira de trabalho, tiravam retrato, deixavam as suas marcas digitais. Então, essa lei, ela não superou o déficit de proteção legal das empregadas domésticas em relação às demais categorias profissionais, mas representou ainda assim um importante marco, pois foi a primeira que se destinou a regulamentar a profissão. Eu sou Irma Rossetto Passoni, professora pedagoga. Desde 1968, eu sempre participei mais do movimento popular a partir da organização das mulheres no Brasil, sejam elas as mulheres que moram nas cidades ou as mulheres na área rural. 68, é preciso que a gente lembre, nós estávamos em plena ditadura militar, qualquer organização que fazíamos, éramos reprimidas, muitas de nós extremamente, com muita dificuldade de participar, porque o medo era uma força para tentar nos desmoralizar pessoalmente, e sempre a gente ouvia, volta para sua barriga lá para a pia e vai lavar roupa, o que você está fazendo na rua? E nós sabíamos que o que estávamos fazendo na rua era reivindicar o direito de poder falar sobre as nossas necessidades. Essa organização foi uma organização brasileira, eu andei pelo Brasil afora, andei em São Paulo, no interior de São Paulo, fui para o Bico do Papagaio, acompanhei a violência do campo no Mato Grosso, a violência do campo no Araguaia, em qualquer lugar que a gente pudesse estar, que era necessário, eu ia. Eu lembro, eu tinha dois filhos pequenininhos, um de 3 e outra recém-nascida. Para esse trabalho, eu carregava a Moara numa cestinha e ela ia para todo o canto onde eu fosse trabalhar, ela ia. E amamentei até 2 anos, mas depois foi a grande luta que nós logo fizemos na Assembleia Legislativa, em 1979, para termos a creche. E organizamos um movimento social grande para a creche. Filhas de deputados e filhas dos funcionários. E, a partir disso, o movimento de creche começou a crescer e conquistamos direito de creche no local de trabalho e no local da moradia. Então, eu quero dizer com isso que a luta para participar da política foi extremamente difícil. As pessoas dizem, mas como é que você consegue? Consegui, porque, na verdade, eu tive um suporte do Armelindo Passoni, que é meu marido, e sempre tive comigo pessoas que me ajudaram. E aqui eu quero destacar 2 pessoas, especialmente. A Emídia de Souza, que trabalhou comigo na minha casa e cuidava dos meus filhos, que, ao mesmo tempo, reservava a parte da manhã para frequentar a universidade, ela se formou em Direito, e a Cida depois, que também morou comigo e me ajudou muito, e se formou em serviço social. Ambas não saíram da minha casa sem ter uma casa, um terreno, uma casa para morar, o direito de ter um apartamento. Porque a profissão e a moradia, no meu ponto de vista, são direitos essenciais para a gente conquistar. Bom, a participação dos trabalhadores na Constituinte foi fruto, como foi o movimento popular, no movimento contra a carestia, também era ao mesmo tempo
a participação dos trabalhadores, homens e mulheres, na luta sindical. A luta sindical foi muito grande na década de 70, nós tivemos grandes repressões, prisões, mortes e torturas de trabalhadores. Essa morte, eu quero destacar o Santo Dias da Silva, que era operário que trabalhava conosco, esposo da Ana Dias, que foi morto na frente da empresa chamada Silvânia, fabricante de lâmpadas, porque em 79 organizou e suportava e ajudava, e era uma pessoa muito querida, ajudou na greve de 79. E ele foi morto como líder sindical para mostrar aos trabalhadores que ainda quem mandava era o poder da polícia, o governo do Estado, na época, o Maluf era um governador biônico, que era indicado, não foi eleito, e mandou toda a repressão possível das forças de repressão do Estado de São Paulo e do Brasil na repressão de São Paulo, assim como depois nas grandes assembleias do ABC. Essa luta dos trabalhadores foi incansável e eles conseguiram eleger um grupo significativo, talvez não todo necessário, para se terem deputados constituintes, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais, homens e mulheres, que participaram, então, da Constituinte. O grande problema da Constituinte era a ideia de que tínhamos que ter uma força para garantir os direitos dos trabalhadores. E aí veio uma grande discussão. Como colocar todos os direitos dos trabalhadores numa Constituinte? Desde o direito à carteira assinada, o FGTS, Fundo de Garantia, né, INSS, saúde, etc. Isso foi uma batalha do dia a dia, de homens e mulheres. As mulheres contribuíram muito com isso também, as constituintes, junto com a bancada do Partido dos Trabalhadores e demais partidos, em sintonia com a percepção de que os trabalhadores brasileiros constroem e construíram sempre a grande riqueza nacional. Foram compreendidas essas lutas e hoje consagradas todas essas leis na Constituição. Lamentavelmente, muito desses direitos já foram retirados pelas emendas constitucionais. O governo Bolsonaro mandou uma reforma trabalhista e hoje nunca ninguém sabe direito como é que direitos a gente tem efetivamente. O que importa é que em 1972, como agora, houve uma grande mudança no sistema de produção do trabalho. Na época, houve a chamada automação industrial, que dispensava os operários para que as máquinas fizessem o seu processo de produção. E hoje em dia nós temos mais uma etapa das grandes revoluções das comunicações, a revolução digital, a inteligência artificial, que também passa novamente por grandes mudanças. O trabalho e a riqueza, o trabalho e a sobrevivência, depende de que cada um tenha a sua dignidade garantida, de produzir com o seu próprio trabalho o seu bem-estar. A Constituinte garantiu, sim, todos os direitos. Já perdemos muitos. E ainda somos desafiados a compreender qual é esse novo momento que a gente está vivendo da fabricação digital. Por exemplo, na época de 70, da década de 70, a grande demanda era o trabalho metalúrgico, por exemplo, fabricação de carros, etc. Hoje em dia, além do trabalho desse continuar, mas a grande possibilidades são as profissões tecnológicas, a programação eletrônica, a questão digital, que nós temos, por exemplo, muitos laboratórios de fabricação digital para ensinar as pessoas a fabricarem essas coisas, entrarem no computador, desenhar uma ideia, produzir, imprimir 3D e assim por diante, e fazer a própria pessoa fazer a solução que ela precisa para trabalhar. Eu me lembro assim, de uma senhora que perdeu um braço com AVC e foi num laboratório fabricar para ela um braço para segurar
uma panela onde ela pudesse continuar produzindo bolo para vender. E ela foi lá, ela desenhou o braço junto com o técnico, imprimiu, e hoje ela consegue usar novamente a atividade e fazer a atividade de produção de bolos, porque ela teve um braço mecânico que ela fez na fabricação digital. A fabricação digital ajuda muito também as pessoas com deficiência. Mas as empregadas domésticas, vamos lá. Nós temos no Brasil milhões de pessoas trabalhadoras domésticas. E essas mulheres, 97% dos mais de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras domésticas hoje no Brasil. 97% a mais de 7 milhões de trabalhadoras ou trabalhadores. A regulamentação do trabalho doméstico, assegurado na Constituição com a aprovação da emenda constitucional 72/2013, chamada PEC das Domésticas, que pela primeira vez garantiu que a categoria tivesse mesmos direitos e aos demais trabalhadores brasileiros. Olha, reconhecer a empregada doméstica, fazendo a mesma atividade econômica, reconhecer que ela produz dentro da família. A luta das domésticas por seus direitos começou em 1930, quando a doméstica Laudelina do Campos Melo iniciou essa luta pedindo ao governo Getúlio Vargas, período em que foram aprovados os direitos dos trabalhadores, que esses direitos fossem estendidos à categoria doméstica, o que não aconteceu. Passados todos esses anos, 1930 até 2015, essa reparação pode ser compensada com a definitiva aprovação da regulamentação conquistado pela Emenda Constitucional 72 de 2015, que escreveu definitivamente na Constituição Federal a equiparação dos direitos dá o sonho a ver as trabalhadoras domésticas, em maioria mulheres negras, com seus direitos e sua cidadania garantidos e respeitados. Então, veja bem, se conquista a Constituição, a princípio, mas como é que elas conseguem, as empregadas domésticas, os homens também, empregados domésticos, conseguem os mesmos direitos dos demais trabalhadores? Ora, atrás disso, depois da Constituição, foi feita uma continuidade de organização dessas pessoas, que organizaram sindicato, que organizaram federações, que têm reconhecido na Organização Internacional do Trabalho os seus direitos de empregada doméstica e batalham no dia a dia para fazer valer. Portanto, essa conquista aos direitos fundamentais da carteira assinada, FGTS, 13º, férias, hoje exige algumas coisas a mais. Por quê? Esse artigo da Constituição Federal, do 7º artigo, pela primeira vez, garantias elementares para outras profissões, até então não extensivas a empregados domésticos. Quando a Constituição foi promulgada, as trabalhadoras domésticas não pararam da sua luta. Elas continuaram dialogando com a sociedade, criando seus sindicatos e associações, e principalmente buscaram na Câmara e no Senado projetos que pudessem avançar com seus direitos, como a PEC 478 de 2010, aprovada na Câmara Federal, resgatada e reconhece a luta das trabalhadoras domésticas e cria uma nova relação entre as trabalhadoras e os empregadores. 95% do trabalho doméstico é feito por mulheres, em sua maioria pobre, baixa escolaridade, moradora em áreas periféricas. 63% dessas mulheres são negras. 50%, metade, portanto, são as únicas responsáveis pela manutenção e provimento da família com o trabalho doméstico. O Dia Internacional da Trabalhadora Doméstica, lideranças cobram respeito a esses direitos. São mais de 80 anos de luta por direitos de empregadas e ainda se recusam a registrar as empregadas domésticas. Nem o direito à vida é respeitado.
diz a presidente da FENATRAD, a Federação das Trabalhadoras Domésticas, se referindo à quarentena feita só por patrões. Apesar a quarentena do caso hoje da pandemia, que trouxe um desafio muito grande, porque a mulher empregada doméstica, a maioria perdeu o trabalho, todo mundo sabe, a dificuldade de pagar os salários, quando também as pessoas que empregavam essas pessoas também ficaram desempregadas, e elas, no primeiro momento, não tiveram direito àquela ajuda de custo, né, que foi dada aos demais trabalhadores. Então, elas ficaram sem emprego, sem ajuda de custo e sem nenhum vencimento. Foi a categoria que mais perdeu direitos e sobrevivência, entre outras, como o pessoal da cultura, por exemplo. Nesse Dia Internacional do Trabalhadora Doméstica, ela tem o quê? Ela tem o que comemorar dessas conquistas todas, anos a anos. Mas é evidente que muitas dessas conquistas ainda requerem muita luta, conscientização da sociedade, em especial daqueles que as contratam, para os direitos, inclusive a vida, que sejam respeitados. A carteira assinada, o Fundo de Garantia, o 13º, férias, contribuição para a Previdência, além da exploração e exposição a riscos extremos, como acontece hoje na pandemia. Portanto, precisa com que as empregadas domésticas tenham direito a máscaras, a proteção de isolamento, o acesso ao gel para se proteger. Então, e ela precisa, segundo a presidente das trabalhadoras, da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas, a FENATRAD, Luísa Batista, explica que a situação dessas trabalhadoras nunca foi tão igual, foi de igualdade. São mais de 80 anos de luta, os direitos foram chegando gradativamente, mas ainda hoje há muitos empregadores que não registram e as empregadas que não recolhem o INSS. De fato, é essencial, né, a gente falar do trabalho doméstico e da necessária valorização desse trabalho doméstico, ou melhor, do trabalho reprodutivo, né, porque, como já bem dito aqui, ele é essencial para a nossa sustentabilidade, ele é essencial para o bem viver, sem ele nada mais é possível, né. E as mulheres, né, têm, de fato, ao longo da história, tido um papel central na visibilização das pautas que dizem respeito à valorização do trabalho doméstico, e não sem razão. E isso se dá, de fato, porque somos nós, mulheres, aquelas que têm sido, né, dentro de uma estrutura patriarcal, delegadas ao exercício das funções reprodutivas e, sobretudo, nós, mulheres negras, temos sido atreladas ao desempenho desse trabalho em razão do nosso passado escravista, né? As condições em que o trabalho reprodutivo é desempenhado no Brasil, e aqui eu me refiro especificamente ao trabalho doméstico extralar, ao emprego doméstico, né? As condições em que o emprego doméstico é realizado, o nível de informalidade, a subremuneração, a precariedade, né, dos vínculos trabalhistas, a total ausência de direitos, toda essa realidade que afeta o emprego doméstico em nosso país está intimamente relacionada ao fato, né, desse trabalho possuir uma relação com o nosso passado escravista, né. O termo doméstico ou doméstica, né, inclusive, era utilizado para fazer referência àqueles escravizados ou aquelas escravizadas que teriam sido, né, supostamente domadas, domesticadas e que, portanto, estariam aptas a trabalhar
dentro da Casa Grande, sem representar uma ameaça à ordem vigente, né? Com o processo de abolição da escravidão, essas mulheres que antes eram escravizadas alcançam uma liberdade, mas continuam vinculadas ao exercício do trabalho doméstico nas residências dos senhores e senhoras brancos. E isso tem a ver com uma série de fatores, né? Mas todos nós sabemos que a abolição legal da escravidão apenas alterou o status jurídico, né, da população negra em nosso país, que de escravizada passou a ser liberta, né, mas passou a ser livre, mas na prática não houve política pública que permitisse uma efetiva integração, né, da população negra à sociedade. A população negra foi deixada à própria sorte, e nesse sentido, o trabalho doméstico acabou se tornando como uma das principais formas, né, de acesso à renda para as famílias negras, por meio do trabalho das mulheres negras, que vão se converter nesse período em arrimos de família, né? Então, muitas vezes são essas trabalhadoras domésticas que vão garantir, né, o sustento de todas as famílias, né, das famílias negras nesse período de transição. Muitas vezes o alimento dessas famílias vai ser o alimento que essas mulheres conseguem obter, né, dentro das casas dos patrões, são os restos, né, a roupa que essas famílias negras vão utilizar muitas vezes são os trapos não utilizados e dispensados pelas famílias patronais. Então, e essa é uma realidade que infelizmente, né, tem se prorrogado ao longo do tempo. A gente está falando de um trabalho que ainda é realizado numa condição de muita precariedade, né, de muita informalidade e de não garantia de direitos. Em que pese tudo isso, né, as mulheres negras, as trabalhadoras domésticas, elas têm um histórico de luta muito importante, né, em nosso país. Desde 1936, a gente tem trabalhadoras domésticas agindo politicamente em prol, né, do reconhecimento de direitos. Então, a gente pode falar da dona Laudelina de Campos Melo, né, que trabalhou como babá desde os 7 anos de idade e que fundou a primeira associação de empregados domésticos do Brasil em 1936 em Santos. Outras associações de trabalhadoras domésticas, né? A gente sabe que as trabalhadoras domésticas fizeram uma mobilização importantíssima, né, também durante o processo constituinte, né, mas que a proposta específica que elas levaram não foi aprovada, não conseguiu a adesão de assinaturas necessária, mas felizmente, né, algumas reivindicações importantes desse movimento de trabalhadoras domésticas foram incorporadas na agenda feminista que foi, né, apresentada no processo constituinte, e isso lhes garantiu, né, esse processo de articulação com o movimento feminista, lhes garantiu uma ampliação no que tange ao reconhecimento de direitos na Constituição de 88. Né? Então, a Constituição de 88 ela é um marco para a luta das trabalhadoras domésticas, porque ali vários direitos sociais, né, são finalmente assegurados às trabalhadoras domésticas, direitos que já tinham sido garantidos a praticamente todas as categorias profissionais, desde a década de 40, com a consolidação das leis trabalhistas, né, com a CLT. Então, a Constituinte, de fato, é um marco, né, do ponto de vista da garantia de direitos para as trabalhadoras domésticas, mas ainda assim, a Constituição de 88, que é conhecida como a Constituição Cidadã, porque é resultado de um amplo e profundo processo de mobilização social, ainda assim, ela estabelece um tratamento discriminatório em relação ao trabalho doméstico, né, remunerado, porque
dos 34 direitos sociais que foram garantidos às categorias profissionais como um todo, apenas 9 deles foram reconhecidos às trabalhadoras domésticas, às empregadas domésticas. E me parece que isso é muito grave, isso é muito emblemático, né, emblemático de como, de fato, o racismo, de como o sexismo informam essas dinâmicas de reconhecimento de direitos, né, e de como a ação combinada desses sistemas de opressão produzem um impacto específico para as mulheres que estão situadas na zona de interseção, que são as mulheres negras. Então, acho que é muito emblemático a gente pensar que mesmo num contexto de progressismo político, que mesmo num contexto de conquistas sociais importantes e num processo de redemocratização, as mulheres negras, as trabalhadoras domésticas foram deixadas para trás, né? Eu acho que isso fala muito sobre o grau de radicalidade das nossas agendas progressistas, isso fala muito sobre a necessidade, né, da gente realmente descolonizar as agendas políticas, né, mesmo dos movimentos do campo progressista, né, porque muitas vezes subgrupos, digamos assim, que são afetados, né, por múltiplos sistemas de opressão, como é o caso das mulheres negras, acabam ficando para trás, né. Então, acho que, apesar disso, sem dúvida, o processo constituinte revela para a gente a importância, com certeza, da mobilização social, da mobilização de base, da participação política das mulheres. Isso é essencial para que a gente, de fato, alcance política pública e direitos sociais que atendam às realidades, né, e às experiências das mulheres, todas elas, né. Bom, panorama do emprego doméstico em dados. Do que a gente está falando quando a gente está falando em emprego doméstico? Qual é a magnitude, né, dessa realidade em nosso país, na América Latina e no mundo? A OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, em 2013, estimou em mais de 67 milhões o número de trabalhadores domésticos em todo o globo. Deste total, 80%, ou cerca de 55% deste total, ou melhor, 55 milhões deste total são mulheres. Então, dos 67 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, 80% são mulheres, o que equivale a um contingente de 55 milhões de trabalhadoras, indicando que a gente está falando de uma força de trabalho majoritariamente feminina. O trabalho doméstico é a mais importante fonte de emprego para as mulheres na região da América Latina e Caribe. Então, 27% da ocupação feminina nesta região é representada pelo trabalho doméstico. Além disso, é preciso a gente destacar também que o trabalho doméstico é uma das ocupações com níveis de remuneração mais baixos no mundo, com médias de salário abaixo da metade do salário médio vigente no mercado de trabalho. O trabalho doméstico representa, por esses fatores, o núcleo duro do déficit de trabalho decente no Brasil e no mundo. Ou seja, muitas das ocorrências, né, no mundo do trabalho que se distanciam desse paradigma de trabalho decente que a OIT estabeleceu, ele é representado pelo trabalho doméstico. No Brasil, em 2016, nós tínhamos 6,1 milhões de trabalhadoras domésticas, de trabalhadores domésticos, dos quais 92% eram mulheres. Destas, apenas 42% contribuem para a Previdência Social, 32% possuem carteira de trabalho assinada e 4% apenas é sindicalizada.
Em 2015, 88,7% dos trabalhadores domésticos entre 10 e 17 anos no Brasil eram meninas e 71% eram negras. Então, nós estamos falando de um trabalho realizado majoritariamente por mulheres, por meninas e por mulheres negras. E nós estamos falando de um trabalho, né, que, na maior parte dos casos, ao redor do globo, inclusive no Brasil, é realizado de maneira precária, é realizado associado a um baixo nível de reconhecimento de direitos trabalhistas, a não adesão à Previdência Social, a não acesso aos instrumentos de proteção social e por aí vai. O trabalho doméstico, ele é uma das ocupações mais antigas e importantes do Brasil e está ligado fortemente à nossa história escravista e colonialista. Tanto por isso é que boa parte, né, das mulheres que desempenham esse trabalho é composta por mulheres negras. Ele é realizado em condições de informalidade, muitas vezes sem carteira assinada. Inclusive, em nosso país, apenas 1/3 das trabalhadoras domésticas possui carteira assinada. Essa ausência de registro em carteira acaba afastando a incidência de direitos e obrigações previstas na legislação nacional. De modo que, como já dito, muitas mulheres lidam com um cotidiano marcado pela subremuneração, por longas jornadas de trabalho, pela ausência de descanso semanal remunerado, pela falta de proteção social, por más condições de vida e descumprimento das normas trabalhistas. A recomendação 204 da Organização Internacional do Trabalho reconhece que as pessoas que ingressam no mercado informal, como é o caso das trabalhadoras domésticas, não fazem por escolha, e sim como consequência da falta de oportunidades na economia formal, e porque, na maioria das vezes, carecem de outros meios de sustento. A ausência de formalidade no vínculo empregatício é um obstáculo à garantia de direitos trabalhistas e à proteção social. A transição de uma economia informal para uma economia formal é essencial para se desenvolver, para um desenvolvimento includente e para tornar efetivo o trabalho decente para todos e todas. Qual a importância do trabalho doméstico para a sociedade? Qual a importância do trabalho doméstico para o bem viver? O trabalho doméstico, ele é de fundamental importância para nós, para a sociedade como um todo. Ele é essencial para o bem viver porque ele se destina à satisfação de necessidades humanas básicas, primárias, elementares. Então, é o trabalho doméstico que assegura a limpeza da casa, a higiene dos membros da família, a aquisição de alimentos, o preparo de refeições, a educação das crianças, as atividades de gestão e organização do funcionamento do lar. O trabalho doméstico também abarca as atividades sexuais, os afetos que são imprimidos na construção de relações familiares, o fornecimento de segurança psicológica aos membros familiares e o fomento ao estabelecimento de vínculos com a comunidade. Então, é um trabalho essencial, né, para a satisfação de necessidades humanas básicas. Mas, além disso, ele é também de fundamental importância para o bom funcionamento da economia, porque é ele quem garante a produção e a reprodução da força de trabalho, que é, por sinal, essencial para o modo de produção capitalista, né? Então, o trabalho doméstico é o que garante esse fornecimento contínuo de força de trabalho
que vai ser empregada no mercado de trabalho formal e que vai ser essencial para o funcionamento de toda a engrenagem capitalista. Para a gente ter uma ideia da importância desse trabalho, eu convido a vocês a imaginarem o que aconteceria se fosse decretada uma greve geral, mundial, de empregadas domésticas e trabalhadoras domésticas e donas de casa. Como isso afetaria o funcionamento da sociedade e da economia? O trabalhador, provavelmente, ele não conseguiria ir trabalhar dia após dia se ele não estiver alimentado, se ele não possuir roupas limpas, se ele não tiver com quem deixar os seus filhos durante a jornada de trabalho. Então, a gente está falando de um trabalho que realmente tem uma importância fundamental para a sociedade, para o bem viver, para o funcionamento da economia, mas, apesar disso, as marcas do trabalho doméstico, o que caracteriza o trabalho doméstico e o emprego doméstico em nosso país, são a invisibilidade e a desvalorização. Para a gente entender por que é que a invisibilidade e a desvalorização são marcas desse trabalho doméstico, a gente precisa pensar que esse trabalho doméstico se situa numa interseção de gênero, raça e classe. Ele sofre com os efeitos e determinações das opressões de gênero, raça e classe. Quais são as determinações de gênero que estabelecem o lugar desvalorizado e invisibilizado do trabalho doméstico em nossa sociedade? Bom, basicamente é a divisão sexual do trabalho. A divisão sexual do trabalho, ela se baseia em dois princípios básicos. A ideia de separação entre o trabalho de homens e de mulheres e o princípio da hierarquização dessas funções. O que significa dizer que há em nossa sociedade a atribuição prioritária aos homens de funções produtivas e de funções que gozam de prestígio social, atreladas ao espaço público, como a produção de mercadorias, as funções políticas e militares. E, por outro lado, de acordo com essa divisão sexual do trabalho, há uma atribuição prioritária às mulheres de funções reprodutivas, ou seja, desse trabalho doméstico e de cuidados, essencial à produção e reprodução da força de trabalho. E é um trabalho que, como nós sabemos, não goza do mesmo prestígio e do mesmo valor que esse trabalho produtivo, prioritariamente delegado aos homens e desempenhado no campo público. É importante a gente destacar que as mulheres conquistaram o direito de exercer o trabalho extralar, né? Mas, ainda que elas venham a desenvolver esse trabalho extralar, na maioria das vezes, as mulheres, enquanto grupo social, não são desoneradas do trabalho doméstico e de cuidados junto às suas próprias famílias e, muitas vezes, acabam acumulando uma dupla jornada de trabalho. Mesmo quando essa mulher que se insere no mercado de trabalho formal consegue contratar uma empregada doméstica para assumir esse trabalho de cuidados em sua própria residência, ela continua responsável por selecionar essa trabalhadora doméstica, por contratar essa empregada doméstica, por transmitir a essa empregada doméstica as orientações necessárias à gestão do lar, à supervisão das crianças, ao cuidado com os idosos. E, portanto, o que eu quero dizer é que, ainda que as mulheres tenham alcançado recentemente o mercado de trabalho formal, elas não foram desoneradas do trabalho doméstico e de cuidados que precisa ser desempenhado junto às suas próprias famílias, disso resultando aí uma dupla jornada de trabalho. Então, por mais que as mulheres tenham acessado o mercado de trabalho, esses princípios da separação entre o trabalho de homens e mulheres e hierarquização dessas funções, eles permanecem vigendo e organizando a maneira como o trabalho é distribuído entre homens e mulheres. Há também uma determinação racial no trabalho doméstico.
que é a divisão racial do trabalho. Ela se estrutura em nosso país, basicamente, a partir do período colonial e do escravismo. Porque, neste período, né, um grande contingente de mulheres escravizadas foi empenhado para realizar afazeres domésticos dentro da Casa Grande. Seja porque a economia, né, da colônia girava em torno do uso intensivo de força de trabalho humana, tendo em vista a ausência de maquinarias e tecnologias avançadas, seja porque a sociedade escravocrata se caracteriza por uma aversão ao trabalho manual, ao trabalho braçal, né? Na lavoura colonial havia, portanto, uma rígida divisão entre o que é considerado trabalho intelectual e o que é considerado trabalho braçal, manual. Sendo que o trabalho intelectual era atribuído prioritariamente à raça branca colonizadora e o trabalho material, braçal, manual era atribuído prioritariamente às raças colonizadas. A população negra, portanto, prioritariamente as mulheres negras que eram, então, alocadas na Casa Grande para realizar esses afazeres domésticos, né? E essa divisão racial do trabalho, ela está muito assentada nas premissas de um racismo científico, né? Que entre o século XIX e o século XX pregavam a inferioridade racial das raças negras, associando-as, né, a um primitivismo e a uma inaptidão para o exercício racional e para o trabalho intelectual. Então, o racismo, ele vai ser um componente também importante para a gente entender por que em nosso país a maioria dos trabalhadores domésticos é negra, né? E também mulher, feminina, é composta também por mulheres negras. Antes, a gente era tratada como escrava, né? Alguns patrões achavam que a gente ainda era escravizada, não foi liberta e não queriam nem assinar carteira, pagar direitos, achava que estava fazendo um favor. Pega a trabalhadora do seu estado, leva para outro, né? E quando chega lá, vou levar até mesmo uma criança, né, menor. Não, vou levar para estudar, vou levar para ter uma vida melhor. E quando chega no local, ela não estuda e é uma criança, às vezes cuidando de outra criança, ou fazendo os afazeres todos da casa, não tendo um conforto, não tendo a vida de criança, né? E sim fica adulto antes do tempo e se aproveita da trabalhadora. O Brasil, ele tem esse perfil de escravocrata, né? Achar que só porque a trabalhadora doméstica é mulher negra, pobre, da periferia, ela é uma escrava, né? Acha que tem obrigação de servir o homem branco. Ainda tem isso, agora é o trabalho escravo moderno, né? E há também uma determinação de classe, né, na conformação do trabalho doméstico. Porque ele está associado, e aí o emprego doméstico de maneira particular, necessariamente a um contexto de reprodução das desigualdades de classe dentro do grupo social das mulheres. Ou seja, ao mesmo tempo que o emprego doméstico é um meio de subsistência para mulheres negras desde a abolição da escravidão, e é ele que tem lhes permitido o sustento de suas famílias, ele tem também assegurado, no outro polo dessa relação, o ingresso de mulheres brancas, de mulheres de classe média e privilegiadas no mercado de trabalho. Então, a participação de mulheres brancas crescente no mercado de trabalho, né, é totalmente, intimamente relacionada à presença de mulheres negras empobrecidas, realizando esse emprego doméstico dentro dos lares. A participação de mulheres brancas nos países centrais, na Europa, nos Estados Unidos, no mercado de trabalho,
né? A gente tem visto como as mulheres têm ocupado cargos executivos importantes, ela é viável em função, inclusive, das migrações de mulheres não brancas de países do sul global, que vivem em situação de extrema pobreza, muitas delas chefes de família, que vão realizar esse trabalho doméstico no centro do capitalismo de maneira precária. Então, há uma contradição de classe, né, muito presente no contexto, né, de realização desse trabalho, porque, ao mesmo tempo em que ele viabiliza a ascensão social de mulheres brancas, da elite dos países centrais, ele tem sido também fonte de desproteção, de precariedade, de violação de direitos para as mulheres negras dos países do sul, pobres, que têm desempenhado esse emprego doméstico. A Constituinte, ela tem no seu artigo 5º incisos, e que são muitos, e que de vez em quando vale a pena serem relidos, porque a definição da Constituinte era a opção por democracia participativa. E à medida em que você tem a democracia participativa, a sociedade sendo fortalecida nas suas organizações próprias, fortalecidas no seu direito pleno de liberdade de expressão, fortalecido no seu pleno direito de organização, ela faz a grande diferença na conquista desses direitos do capítulo 1º, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, eu volto a valorizar, sim, essa Constituição. Volto a valorizar o artigo 5º, em que, em muitos momentos, já nas propostas de mudanças constitucionais, está se atacando pela beirada, à medida do possível, tudo que se puder, para tirar esses direitos sociais individuais e tirar da sociedade brasileira o direito da participação democrática efetiva, que é o princípio da participação política, e o direito da organização política, e o direito de se batalhar para que se regulamente esses direitos sociais individuais para tornarem mais palpáveis, mais visíveis, para que sejam executados. Nessa questão hoje, só lembrando um pouco, o desafio tecnológico da década de 70, ele se repete hoje com uma nova faceta, que é a sociedade digital, a fabricação digital. Claro que se eu tiver um fortalecimento de benefícios de políticas públicas, financiando o importantíssimo da saúde, da educação, do trabalho, dos direitos da prevenção à aposentadoria. Eu sei que muitas vezes, andando pela cidade de São Paulo, a gente vê mulheres, ex-empregadas domésticas, com pelo menos 5, 6 sacos de coisa, sentadas na calçada, aguardando um suporte, porque simplesmente foi pego as coisas dela e colocado na calçada. Não se deu a ela uma condição de previdência, não se deu a ela estrutura de moradia no futuro, ela ficou totalmente dependente da casa, da onde ela estava trabalhando, e a política social, da aposentadoria, da previdência, não aconteceu. Eu me lembro muito disso quando a gente debateu a aposentadoria para os trabalhadores rurais. Sempre aparecia, primeiro, esses trabalhadores nunca foram registrados, como é que agora tem aposentadoria? Os trabalhadores. Dificilmente se fala as trabalhadoras rurais, pela dupla jornada da roça e da casa, né? E uma das coisas que a gente sempre se preocupou, como é que eu educo meus filhos? Eu educo, eu fazendo tudo, eu me sentindo responsável pela casa, do lavar, passar, cozinhar, lavar a louça, limpar a casa. Por que a gente deu, mas não muito,
poderes em empoderamento de que os nossos filhos dividissem igualmente as tarefas de casa. Não tem tarefa do homem e tarefa da mulher. Se o homem também tivesse aprendido a lavar, cozinhar, limpar a casa, etc., ele teria sido mais homem, mais ser humano. E as meninas também, mais seres humanos. Então, nós falhamos na educação. Falhamos. Falhamos quando pensamos que o que está escrito na lei já serve. Não, não serve. Ele vai servir se eu luto, se me organizo, numa associação, num sindicato, numa representação política, na educação política para valer no dia a dia, e eu consigo organizar a conquista dos meus direitos individuais e sociais coletivamente, e daí as políticas públicas. Na década de 70, eram todas as políticas públicas, todas, porque a periferia da cidade de São Paulo não existia. A cidade de São Paulo ia até o Rio Pinheiros e o Tietê. Para fora disso, a cidade não existia. Não existia gente que precisava de escola, de posto de saúde, de hospitais, de trabalho, de transporte, nada. Foram as lutas populares das donas de casa, dos trabalhadores juntos, dos filhos que também aprenderam a fazer, que conquistamos muito. Se hoje o sistema SUS, com seus defeitos, existe, se nós temos o sistema da educação, que existe, ainda não suficiente, etc., mas existe. O Brasil tem, nós temos que valorizar isso. Qualquer cidadão do mundo que chegar no Brasil, usar o direito do SUS, ele é atendido. Então, e veja bem, quem vai para os Estados Unidos, por exemplo, não existe. Não existe um serviço público, a não ser a Itália, a Inglaterra, né, que tem um sistema único de saúde e a educação básica garantida. Então, alguns a gente conquistou, outros a gente não conquistou. Não serve para nós o conceito do liberalismo, não serve. Nós somos 213, quase 214 milhões de pessoas. A contribuição financeira, nós pagamos muitos impostos. E pobre paga mais imposto do que rico, todo mundo sabe disso. Os ricos acumulam uma riqueza estratosférica hoje criminosa. Por quê? Não se coloca a questão tributária necessária hoje para quem ganha muito, que ganhou muito com a tecnologia, que dispensou a mão de obra humana por equipamentos, como é que ele pode contribuir para o desenvolvimento da sociedade? Né? Então, eu acho assim, que as políticas públicas, elas cabem dentro de uma visão de Estado democrático-social. E democrático-social só cabe dentro de um processo eleitoral de educação política, de que o voto que a gente tem na mão vale a nossa vida. E vale a orientação para os filhos. E esse diálogo hoje é difícil. E eu acho que é isso que muita gente está fazendo no Brasil, e ainda dá esperança para a gente continuar batalhando. E vocês duas jovens, Isadora e a Maia, força. Vocês são as nossas herdeiras da luta. E contem com a gente no finalzinho que a gente pode ajudar. Mas sejam fortes e vão em frente. E de vocês também dependem muita conquista para a sociedade brasileira. O TV Elas por Elas Formação desta semana fica por aqui. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.